A vida e o legado de Ernesto Che Guevara, o ícone revolucionário. Ernesto Che Guevara de la Serna, mais conhecido como Che Guevara, foi um revolucionário marxista, médico, autor, guerrilheiro, diplomata e teórico militar argentino. Uma figura importante da Revolução Cubana, seu rosto estilizado tornou-se um símbolo contra a cultura de rebeldia e insígnia global na cultura popular, como resultado do seu martírio percebido. Suas invenções poéticas para a luta de classe e o seu desejo de criar a consciência de um novo homem impulsionado por incentivos e não materiais, Che Guevara tornou-se um ícone por excelência de vários movimentos de esquerda. Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal, Biografia dos Famosos. Se gosta deste conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sino de notificações para receber todos os vídeos do canal. Deixe o seu like e não se esqueça de sugestão do próximo vídeo. Ernesto Che Guevara nasceu no dia 14 de junho de 1928, em Rosário, Argentina, em uma família de classe média. Ernesto Che Guevara foi por vezes apresentado durante a sua vida como cientomicínio, um termo que na época era conhecido o resultado de uma relação pré-matrimonial. Muito cedo na vida, Ernesto, como era então chamado, desenvolveu uma empatia pelos pobres. Crescendo em uma família com tendências de esquerda, foi apresentado a um amplo espectro de perspectivas políticas, mesmo quando menino. Seu pai, um forte defensor dos republicanos da Guerra Civil Espanhola, várias vezes recebeu muitos veteranos de conflito em sua casa. O pai de Ernesto conseguiu organizar durante a Segunda Guerra Mundial um pequeno grupo para espionar as atividades nazistas em Córdoba, do qual Ernesto também participou. Em 1942, iniciou seus estudos secundários na Escola Dan Funes, localizada na esquina das ruas Peru e Independência, no bairro Nueva Córdoba, na cidade de Córdoba. Córdoba, que na época tinha cerca de 350.000 habitantes, começava a sofrer transformações decisivas devido a um notável processo de industrialização, chegando a ser chamado de Detroit, Argentina. Ele estava na escola entre 1942 e 1946, em um momento de grandes mudanças e transformações políticas na Argentina. Nesta época, o peronismo emergia com o apoio maciço da classe trabalhadora e, inversamente, uma rejeição massiva das classes médias e altas. Os estudantes foram um dos grupos que mais ativamente se mobilizaram contra o peronismo, nascente sob o lema "Não à ditadura das alpargatas". Seus pais e toda a família eram abertamente antiperonistas, assim como a grande maioria da classe média e da classe alta. Ernesto, por outro lado, parece nunca ter abraçado a posição antiperonistas. Ao contrário da família, favorecia sentimentos favoráveis ao peronismo, recomendava aos empregados domésticos de sua casa e às casas dos seus amigos que votassem pelo peronismo e nutria respeito por Puero, a quem ele apelidou de El Campo. Por outro lado, rejeitou explicitamente posições do Partido Comunista da Argentina, pois criticava durante o seu sectarismo. Se alguma ideologia clara começou a aparecer em Ernesto Che Guevara nos últimos anos de sua adolescência, foi sua posição anti-imperialista e, em particular, absolutamente a contrária ao imperialismo estadunidense, uma ideologia com raízes profundas na cultura política social argentina. Nesse sentido, ele escandalizou seus parentes e conhecidos quando se opôs à declaração de guerra da Argentina contra a Alemanha nazista em 1945, argumentando que ela foi realizada sob pressão dos Estados Unidos e que o país deveria permanecer neutro. Um evento importante ocorreu em novembro de 1943, quando seu melhor amigo Alberto Granado e outros estudantes foram presos pela polícia durante uma manifestação estudantil contra o governo. Ernesto e Tomás Granado iam à prisão visitar Alberto diariamente, contraindo todas as expectativas.
quando se organizou uma grande passeata para exigir a liberdade de Alberto e dos outros presos políticos, Ernesto não apenas recusou a participar, mas disse que a marcha era um gesto inútil e que ele só iria se eles lhe dessem um revólver, apesar de ter sofrido crise de asma aguda que o afligirá durante toda a sua vida. Ele se destacou como atleta praticando natação, futebol, golfe e tiro, ao mesmo tempo em que se tornou um ciclista incansável. Desde jovem, mostrou interesses pelos problemas sociais e pela desigualdade que presenciou ao seu redor. Em 1953, enquanto estudava medicina na Universidade de Buenos Aires, Che Guevara embarcou em uma viagem de motocicleta pela América do Sul com seu amigo Alberto Granado. Essa jornada opôs Che Guevara às condições de vida difíceis enfrentados pelos pobres e marginalizados, deixando uma impressão profunda em sua mente. Em 1955, Che Guevara ingressou na Cidade do México, onde conheceu Fidel Castro e sua organização, o Movimento de 26 de Julho, que estava planejando uma revolução em Cuba. Impressionado com as ideias revolucionárias de Castro, Che Guevara se juntou ao movimento e se tornou um dos principais comandantes na luta contra a ditadura cubana de Fulgêncio Batista. A Revolução Cubana começou em 1956 com o desembarque de Yat de Grama, liderado por Castro, Che Guevara e outros revolucionários em Cuba. Deixe-me contar um pouco sobre a Revolução Cubana, mas antes deixe o seu like e também se inscreve no canal. O primeiro passo no plano revolucionário de Castro foi um assalto a Cuba vindo do México, através do Grama, um antigo cruzador de cabine com vazamentos. Eles partiram para Cuba em 25 de novembro de 1956. Atacados pelos militares de Batista logo após o desembarque, muitos dos 82 homens foram mortos no ataque ou executados após a captura. Apenas 22 se encontraram depois. Durante este sangrento confronto inicial, Che Guevara largou seus suprimentos médicos e pegou uma caixa de munição deixada por um companheiro em fuga, provando ser um momento simbólico em sua vida. Apenas um pequeno bando de revolucionários sobreviveu para se agrupar com uma força de combate nas profundezas das montanhas da Sierra Maestra, onde receberam apoio da rede de guerrilhas urbana de Frank Paz, do Movimento 25 de Junho e de camponeses locais. Com o grupo a se retirando para a Sierra Maestra, o mundo se perguntou se Castro estaria vivo ou morto até o começo de 1957, quando a entrevista de Herbert Moores apareceu no New York Times. O artigo apresentava uma imagem quase mítica e duradoura por Castro e os guerrilheiros. Che Guevara não estava presente para a entrevista, mas nos meses seguintes ele começou a perceber a importância da mídia em sua luta. Enquanto isso, com os suprimentos e o moral diminuíram, e com uma energia de picadas de mosquitos que resultou em agonizantes cistos de tamanho de nozes em seu corpo, ele considerou estes os dias mais dolorosos da guerra. Durante seu tempo vivendo escondido entre os pobres agricultores de subsistência das montanhas de Sierra Maestra, ele descobriu que não havia escolas, eletricidade, acesso mínimo aos cuidados de saúde e que mais de 40% dos adultos eram analfabetos. Com a comunidade de guerra, tornou-se parte integrante do exército rebelde e venceu Fidel Castro com competências diplomáticas e paciência. Ele próprio montou fábricas para fazer granadas, construiu fornos para assar pão e organizou escolas para ensinar camponeses analfabetos a ler e escrever. Além disso, estabeleceu clínicas de saúde, oficinas para ensinar táticas militares e um jornal para disseminar informações. O homem que a time apelidou 3 anos depois de Cérebro de Castro, neste momento foi promovido por Fidel ao cargo de comandante de uma segunda coluna do exército. Como segundo comandante, ele era um servo disciplinar que às vezes atirava em desertores. Os desertores eram punidos como traidores e Che Guevara é reconhecido por enviar esquadrões para rastrear aqueles que pretendiam ir embora. Como resultado, tornou-se temido por sua brutalidade e crueldade. Durante a campanha de guerrilha, também foi responsável pela execução, às vezes samurais, de vários homens acusados de serem informantes, desertores ou espiões.
Apesar de sofrerem inúmeras dificuldades e reverses iniciais, o movimento de 26 de julho finalmente conseguiu derrubar o regime de Batista em 1959. Che Guevara desempenhou um papel fundamental na vitória, liderando unidades de guerrilheiros e confiantes para estratégias revolucionárias. Então, no final de julho de 1958, Che Guevara desempenhou um papel crítico na Batalha de las Mercedes, usando sua coluna para deter uma força de 1.500 homens convocados pelo general Caltélio de Batista, em um plano para cercar e destruir as forças de Castro. Anos mais tarde, o Major Larry Bacon, do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, analisou e descreveu a apreciação tática de Che Guevara sobre essa batalha como brilhante. Durante esse período, Che Guevara também se tornou um especialista em liderar as táticas de ataques e fuga contra o exército de Batista, desaparecendo no campo antes que o exército pudesse contra-atacar. Com o prolongamento da guerra, Che Guevara conduziu uma nova coluna de combatentes para o oeste, para a ofensiva final em direção a Havana. Viajando a pé, embarcou em uma difícil marcha de 7 semanas, viajando apenas à noite, para evitar emboscadas e muitas vezes sem comer por vários dias. Nos últimos dias de dezembro de 1958, a sua tarefa era cortar a ilha ao meio, tomando a província de Las Vilas em questões de dias. Ele executou uma série de vitórias táticas brilhantes que lhe deram o controle de todas as cidades da província, menos do capital Santa Clara. Ele dirigiu seu esquadrão suicida na Batalha de Santa Clara, que se tornou a última vitória militar decisiva da Revolução. Nas 6 semanas que antecederam a batalha, houve ocasiões em que seus homens foram completamente cercados, desarmados e derrotados. A vitória final de Che Guevara, apesar de estar em menor número, permaneceu na visão de alguns observadores como uma notável demonstração de força na guerra moderna. A Rádio Rebelde transmitiu os primeiros relatos de que a sua coluna havia tomado Santa Clara na véspera do Ano Novo de 1958. Isso contradisse os relatos da mídia nacional fortemente controlada, que em um dado momento relatou sua morte durante os combates, às 3 da manhã de 1 de janeiro de 1959, ao saber que seus generais estavam negociando uma paz em separado com Che Guevara. Fulgêncio Batista embarcou em um avião em Havana e fugiu para a República Dominicana, juntamente com uma fortuna acumulada de mais de 300 milhões de dólares por meio de subornos e pagamentos. No dia seguinte, 2 de janeiro, Che Guevara entrou em Havana para assumir o controle da capital. Fidel Castro demorou mais 6 dias para chegar, quando parou para reunir apoio em várias grandes cidades e caminho para entrar vitoriosamente em Havana, em 8 de janeiro de 1959. Em fevereiro, o governo revolucionário proclamou Che Guevara um cidadão cubano de nascimento, em reconhecimento ao seu papel no triunfo. Após a Revolução, Che Guevara ocupou vários cargos no governo cubano, incluindo o de ministro da Indústria. Ele também se tornou uma figura internacionalmente reconhecida, viajando pelo mundo e promovendo uma causa revolucionária. Che Guevara acreditava na expansão da revolução, na construção de uma nova sociedade em Cuba. Após a vitória da Revolução Cubana em 1959, Che Guevara desempenhou um papel importante na construção de uma nova sociedade socialista em Cuba. Ele trabalhou para desenvolver o setor industrial do país e promover a reforma agrária. Internacionalismo revolucionário. Che Guevara acreditava que a luta pela liberdade não se limitava a um único país. Ernesto Che Guevara é amplamente reconhecido como um ícone revolucionário e sua política e estratégias revolucionárias ganharam um papel significativo em sua trajetória. Aqui está uma análise desses aspectos. No socialismo e anti-imperialismo, Che Guevara era um fervoroso defensor do socialismo e acreditava que a única maneira de superar as desigualdades sociais era através da construção de uma sociedade socialista. Ele via o imperialismo como a principal causa de injustiça no mundo, destacando a exploração dos países periféricos pelas potências imperialistas como um fator fundamental. Sua luta revolucionária tinha como objetivo derrubar as estruturas capitalistas e libertar os povos oprimidos.
na Revolução, Ernesto Che Guevara é amplamente conhecido não apenas como um revolucionário carismático, mas também como um pensador político e estratégico astuta. Sua visão política e estratégias revolucionárias foram fundamentais para o sucesso da Revolução Cubana e influenciaram os movimentos de libertação em todo o mundo. Vamos analisar alguns aspectos de Che Guevara na visão política e suas estratégias revolucionárias. No foco pelo papel do indivíduo, Che Guevara enfatizou o papel central do indivíduo na luta revolucionária. Ele acreditava que cada pessoa poderia se tornar um agente de mudança e que a transformação social dependia da ação direta das massas. Essa visão influenciou o seu estilo de liderança e sua crença na importância da conscientização política e da mobilização popular na guerra e na luta armada. Che Guevara é amplamente conhecido por seus envolvimentos na guerrilha e na luta armada. Ele acreditava que a guerra revolucionária era uma ferramenta legítima para desafiar regimes opressivos e alcançar a libertação. Sua experiência na guerrilha cubana, especialmente na Sierra Maestra, ajudou a desenvolver sua teoria de foco de guerrilha, que se baseava no apoio de pequenos grupos de guerrilheiros em áreas rurais e montanhosas. No internacionalismo revolucionário, Che Guevara defendeu o internacionalismo revolucionário e a ideia de que a luta pela libertação não era confinada a um único país, mas deveria ser global. Ele acreditava na solidariedade entre os povos oprimidos e apoiou ativamente movimentos revolucionários em todo o mundo. Sua influência se destacou para além das fronteiras cubanas, inspirando revolucionários ativistas em outros países. No autossacrifício e a ética revolucionária, Ernesto Che Guevara personificava um espírito de autossacrifício e uma ética revolucionária. Ele estava disposto a arriscar sua própria vida em nome da luta pela libertação e justiça. Sua famosa frase, "Seja realista, exige o impossível", encapsula sua crença na importância de sonhar alto e lutar por um mundo melhor, mesmo diante de obstáculos aparentemente insuperáveis. Ernesto Che Guevara deixou um legado duradouro como um revolucionário cuja visão política e estratégias revolucionárias continua a inspirar pessoas em todo o mundo. Sua luta pela justiça social, igualdade e libertação das massas oprimidas ocorre até os dias de hoje. Morte de Fidel Castro. Félix Ismael Rodrigues, um exilado cubano que se tornou um agente defensor de atividades especiais da CIA, ascensorou as tropas bolivianas durante a caçada a Che Guevara na Bolívia. Em 7 de outubro de 1967, um informante avisou as forças especiais da Bolívia sobre a localização do acampamento do guerreiro na Garganta do Yaro. Na manhã de 8 de outubro, eles cercaram a área com 2 batalhões, contando com 1,8 mil soldados e avançaram até ao buraco, desencadeando uma batalha em que Che Guevara foi ferido e feito prisioneiro enquanto liderava um destacamento com Simeón Cuba Saravia. Ele foi amarrado e levado para uma escola, dilapidada de lama na aldeia vizinha de La Higuera, na noite de 8 de outubro. Durante o próximo meio-dia, se recusou a ser interrogado por oficiais bolivianos e só falou em voz baixinha com os soldados. De acordo com Guzmán, o revolucionário foi abaleado na panturrilha direita. Seu cabelo estava sujo de barro. Suas roupas estavam rasgadas e seus pés estavam cobertos por painhas de couro. O presidente boliviano, René Barrenetos Orton, ordenou que Ernesto Che Guevara fosse morto. A ordem foi retransmitida para a unidade em que detinha por Félix Rodrigues, apesar do desejo do governo dos Estados Unidos de que ele fosse levado a Panamá para mais interrogatórios. O carrasco que se ofereceu para matar o revolucionário foi o Mário Termo, um sargento de 27 anos do exército que, embora meio bêbado, pediu para atirar nele porque 3 de seus amigos de companhia B, todos com o mesmo nome de Mário, haviam sido mortos em um tiroteio com o grupo de guerrilheiros vários dias. Antes do rei Barreneto nunca revelou seus motivos para ordenar a execução samurai de Ernesto Che Guevara. Em vez de julgá-lo ou expulsá-lo do país ou entregá-lo às autoridades dos Estados Unidos. Em 15 de outubro, em Havana, o Fidel Castro reconheceu publicamente que Che Guevara estava morto
e proclamou 3 dias de luto oficiais em toda a ilha. Se você quer a biografia de Fidel Castro, deixa nos comentários. Se gosta deste tipo de conteúdo, subscreve-se no canal, ativa o sino de notificações para ser notificado sempre que lançamos um vídeo novo. Não se esqueça de deixar seu like. Nos veremos no próximo vídeo.